Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Expresso Trabalhista, gravado diretamente do Saraiva Tiburcio Cavalcantes Advogados. Eu, Felipe Coelho, advogado trabalhista, juntamente com o advogado e professor Renato Saraiva, vamos tratar dos principais temas, principais notícias do nosso querido direito laboral. Sem mais delongas, Renato, vamos tratar aqui do tema que foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal sobre as demissões em massa, que impactam diretamente, esse tema, na verdade, impacta diretamente esse julgado no artigo 477-A da CLT. Renato, finalmente, Renato, é para ter uma intervenção ou uma autorização por parte dos sindicatos laborais? Primeiramente, em relação a esse tema, é bom a gente mencionar, o recurso extraordinário, que foi o recurso extraordinário número 999435, com repercussão geral para os advogados, entre parênteses, tema 638. E é um processo que é anterior à existência do artigo 477A maiúsculo. Perfeito. Ele é antes da reforma trabalhista. Isso. Então, mas já se discutia se nas demissões em massa, nas dispensas coletivas, onde o empregador dispensa 10, 20, 50, 100, 200 mil, se haveria ou não a necessidade da participação dos sindicatos. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que é obrigatória a participação. Perfeito. Ou seja, se é obrigatória a participação, significa que vai ter alguma negociação. Mas não é obrigatória, a celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E é claro que essa decisão do Supremo, que é em relação ao processo anterior à reforma trabalhista, anterior à vigência do artigo 477A, também se aplica após a reforma trabalhista. Por quê? O 477A ele diz o seguinte: as dispensas individuais se equiparam para todos os efeitos legais às dispensas plurimas, às dispensas coletivas. Ou seja, para a redação do artigo 477A, seja uma dispensa de um trabalhador de 50, de 100, de 1.000, é a mesma coisa, os efeitos são os mesmos. Não havendo, diz o 477A, não havendo a obrigatoriedade da negociação coletiva nem do estabelecimento de norma coletiva. Só que o Supremo, ao se manifestar nesse recurso extraordinário, ele já deixou bem claro, olha, não é obrigado se estabelecer convenção ou acordo coletivo de trabalho. Mas os sindicatos, eles têm sim que participar dessa negociação. E é importante, sabe por quê, Felipe? Eu mesmo tive há um tempo atrás numa negociação dessa na Bahia, onde uma determinada empresa de call center, eles estavam mandando milhares de empregados como procurador do trabalho, né? Vale não, salientar. Não, foi como advogado. Já como advogado? Perfeito. Eu já fui como advogado. E aí a empresa estava dispensando, acho que era 1.500 trabalhadores, e aí nós fizemos uma negociação perante o presidente lá do tribunal, perante o próprio Tribunal do Trabalho da Bahia. E foi importante a participação do sindicato. Por quê? Ele evitou as dispensas? Não. Melhorou, né? A empresa estava em dificuldade, a empresa precisava realmente dispensar aqueles trabalhadores. Que é o papel do sindicato também, né, Renato? Também lutar pelo direito. Não... Exatamente. O sindicato ele tem a obrigação de lutar. Até na hora da dispensa, por exemplo, foi negociado lá um parcelamento da rescisão trabalhista, foi negociada a manutenção do plano de saúde desses trabalhadores, do Vale Alimentação. Se criou um critério para a dispensa de trabalhadores, ou seja, as primeiras rescisões a serem pagas foram dos trabalhadores que ganhavam menos. Então, o trabalhador ganhava, por exemplo, até R$1.000 ou R$2.000, recebia a rescisão de uma vez só. Aqueles que ganhavam mais, nós tivemos um parcelamento maior. Então, o sindicato, ele foi muito importante, conseguiu evitar a dispensa de trabalhadores? Não, porque a empresa tinha grandes clientes e perdeu aqueles clientes em Salvador. Então não tinha mais como manter os empregos. Isso. Mas o sindicato participou e conseguiu, na medida do possível, a melhor condição para aqueles milhares de trabalhadores. Melhorou os impactos também, né? Sociais, inclusive, no final das contas. Né? Melhorou os impactos. Então, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu foi, olha, é importante a participação do sindicato. É um movimento social preocupante. Ninguém quer que você colocar no mercado de trabalho mais milhares de empregados. Então, o sindicato ele pode ajudar. E, quem sabe, muitas dessas dispensas acabam sendo evitadas, ou esses trabalhadores sendo aproveitados em outros setores ou por outras empresas. Então, a participação do sindicato é obrigatória. Agora, isso não significa dizer que é obrigatório se fazer uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho.
Eu vi durante a pandemia, por exemplo, uma ação do Ministério Público do Trabalho, em face de uma grande churrascaria do Rio de Janeiro, que, em função da pandemia, fechou as portas e mandou dezenas de trabalhadores embora, e o Ministério Público do Trabalho postulou a reintegração ao emprego desses trabalhadores. E aí, na minha visão, com todo respeito à opinião do Ministério Público, o que poderia fazer a churrascaria? Qual foi a culpa da churrascaria em dispensar os trabalhadores? Se não havia nem a possibilidade de se abrir o restaurante. Isso. O restaurante estava fechado, não tinha como manter o emprego de todas essas pessoas. Tenho certeza que o empresário, na verdade, ele queria continuar a sua atividade. Até porque era uma churrascaria famosa. Mas mesmo assim, nesse momento, é possível haver uma negociação coletiva para diminuir os efeitos dessa dispensa, mas não que só possa dispensar de forma coletiva se houver a intervenção e a autorização do sindicato. O Supremo Tribunal Federal em nenhum momento disse que é obrigatória a autorização ou chancela sindical para haver a dispensa coletiva, mas recomenda a participação de sindicatos para que possam participar desse momento de rescisão e tentar uma negociação coletiva de maneira que essa dispensa, que já é um ato que machuca, né, que causa preocupação, possa ser atenuado. É isso. Excelente, Renato. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira edição do Expresso Trabalhista. Agradeço a professor Renato Saraiva, advogado, meu sócio e amigo. E gostaria que vocês deixassem comentários, fizessem sugestões de temas, porque estamos aqui sempre para discutir o que vocês e o direito do trabalho achar relevante. Um forte abraço!